Olá, meu nome é Yarley Rangel, eu sou integrante do Grupo Esparrama, que é um coletivo teatral que vai completar 10 anos em 2023 e que pesquisa a relação entre infâncias, teatro, educação e cidade. Em 2016, a gente realizou um projeto chamado Navegar junto com a educadora Laila Sala, que nos apresentou a ideia de cidades educadoras. Essa ideia criou novos paradigmas para a gente, impactou diretamente na forma como a gente pensa os nossos processos de criação, como a gente produz os nossos trabalhos e como a gente compartilha os resultados. Essa videoaula tem a intenção de compartilhar um pouco desses nossos estudos e te convidar a fazer parte de uma rede muito diversa que reúne educadores, assistentes sociais, mestres das culturas tradicionais, artistas, urbanistas, enfim, um monte de gente espalhada por todo o canto da cidade que está trabalhando para a construção de práticas, teorias e políticas públicas para a construção de uma cidade mais democrática, inclusiva e justa. Mas afinal de contas, o que é cidade educadora? É uma prática? É um conceito? É uma política? Como é que ela pode colaborar para a criação dos nossos trabalhos? E como nós do teatro podemos colaborar para a construção dessas cidades educadoras? Bom, pode ser que, como aconteceu com a gente, que muitos desses conceitos que a gente vai tratar aqui já façam parte da sua prática artística. Mas eu te convido a ficar até o final desse vídeo para entender que existe algo novo nessa ideia e na forma como ela propõe perspectivas práticas para reunir um monte de gente que, como nós, quer transformar o mundo. Como você já deve ter percebido, a gente vai falar muito sobre educação nesse vídeo, então é importante a gente criar um chão comum. Afinal de contas, de que educação nós estamos falando? A ideia de cidades educadoras é calcada numa outra concepção de educação, uma concepção que dialoga muito com o trabalho desenvolvido pelo educador Paulo Freire, que é mundialmente conhecido pela sua contribuição para essa área da educação. É por isso que a gente vai utilizar como base para a nossa conversa um texto que ele escreveu em 1992 que chama Educação Permanente e as Cidades Educativas. Ele diz assim: aprender e ensinar fazem parte da existência humana, histórica e social, como dela fazem parte a criação, a invenção, a linguagem. E ensinar e aprender tem cortado todas as atividades humanas. Foi exatamente porque nos tornamos capazes de dizer o mundo, na medida em que o transformávamos, em que o reinventávamos, que terminamos por nos tornar ensinantes e aprendizes, sujeitos de uma prática que se veio tornando política, gnoseológica, estética e ética. Nesse trecho e ao longo de toda a sua obra, Paulo Freire desloca a ideia de que a educação tem um lugar certo para acontecer, a escola, e que também tem um momento, um tempo certo para acontecer, a adolescência, uma infância. Ele coloca a educação como uma condição humana, com uma conotação ontológica. Do ponto de vista individual, é como se a gente sentisse a necessidade de aprender e ensinar constantemente. Mas do ponto de vista coletivo, tem a ver com a perpetuação da nossa espécie, com o desejo de que a gente não cometa os mesmos erros enquanto humanidade novamente. E também tem a ver com a consciência de finitude. Como a gente sabe que vai morrer, a gente quer ensinar o mundo para aqueles e aquelas que estão chegando nele. É por isso que a educação é permanente. Mas a gente não aprende só com as pessoas, a gente também aprende com os espaços onde a gente vive. A cidade também nos ensina. Mas como assim a cidade nos ensina? Paulo Freire nos diz que é quase como se as cidades gesticulassem, ou andassem, ou se movessem, ou dissessem de si, falando quase como se as cidades proclamassem feitos e fatos vividos nelas por mulheres e homens que por elas passaram. Ou seja, a forma como a cidade está estruturada, como ela se organiza, o que ela valoriza, tudo isso nos ensina. Para entender melhor, eu vou te convidar a pensar na cidade de São Paulo, ou na sua cidade, por exemplo. Pensa como os seus espaços físicos estão organizados. Elas acolhem todos os grupos sociais? Ou, por exemplo, nos monumentos que você vê nas suas praças? Elas homenageiam os opressores ou os oprimidos? Ou no transporte público, por exemplo, ele permite que todas as pessoas tenham acesso a todos os bens da cidade? Eu queria mostrar para vocês um vídeo bem curtinho que dialoga com tudo isso que a gente está falando aqui. Ele foi criado no projeto Navegar, onde a gente fez uma série de escuta com as crianças e numa delas a gente fez a seguinte pergunta: o que é cidade? Cidade é um lugar onde pessoas moram, só que não índios. É um lugar onde tem muita gente acumulada, muitas pessoas, muitos prédios e pessoas ruins também. O que me dá medo, às vezes, são as ruas escuras. Pessoas más, que querem só o seu bem. O que dá medo na cidade? Um prefeito mau.
Depois de pensar naquelas questões e ver esse vídeo, eu te pergunto, é isso que a gente quer que a cidade nos ensine? Mas calma, nessa concepção que a gente está tratando aqui, ensinar e aprender sempre caminham juntos. E se a cidade nos ensina alguma coisa, inevitavelmente ela também aprende conosco. E daí Paulo Freire novamente nos dá pistas. Muito de sua tarefa educativa implica a nossa posição política e, obviamente, a maneira como exerçamos o poder na cidade. E o sonho ou a utopia de que embebamos a política, a serviço de que e de quem a fazemos. A política dos gastos, a política cultural, educacional, a política da saúde, a dos transportes, a do lazer. Para exemplificar essa ideia na prática, eu queria voltar para aquelas crianças que nós escutamos no projeto Navegar. No final dessa fase da nossa pesquisa na Amiga Bel Prestes, nós propusemos realizar uma saída com as crianças da escola até a Praça Roosevelt. Para isso, a gente tinha que atravessar a Rua da Consolação, que é uma rua super movimentada aqui do centro da cidade de São Paulo. Então a gente estava super apreensivo porque a gente achava que ia ter um grande buzinaço quando os carros vissem um monte de criança parando o trânsito. Mas imagine a nossa surpresa ao ver que, ao invés de buzinar, as pessoas nos carros sorriam e acenavam felizes. Esse exemplo nos aponta duas coisas. Primeiro que, ao propor novos usos para o espaço, ao criar novas relações com os habitantes daquele território, a gente ensina a cidade a sonhar novas possibilidades. A gente ensina a cidade a ser uma nova educadora. E segundo, revela a nossa responsabilidade social com relação à educação da cidade, porque todas as nossas ações refletem nessa educação. Enfim, resumindo, nós estamos falando de uma concepção de educação diferente daquela que pensa que a educação acontece apenas na escola. Nós estamos falando de uma concepção que pensa que a educação acontece em todos os lugares, em todos os tempos e idades, e envolve os diversos agentes dos territórios, os saberes locais, as instituições, os coletivos. E foi para organizar uma prática dessa concepção de educação que surgiu o movimento das cidades educadoras. O movimento das cidades educadoras nasceu em 1990 em Barcelona, no primeiro Congresso Internacional das Cidades Educadoras, quando um grupo de cidades pactou um conjunto de princípios centrado no desenvolvimento de seus habitantes. Lá eles começaram a escrever a Carta das Cidades Educadoras, que foi concluída no terceiro Congresso Internacional das Cidades Educadoras, em 1994, em Bolonha. Nessa carta estão escritos os princípios que devem orientar a administração pública das cidades que estão envolvidas nesse movimento. Entre elas está o princípio de que a cidade educadora deve exercer e desenvolver essa função paralelamente às funções tradicionais, econômica, social, política, de prestação de serviços, tendo em vista a formação, promoção e o desenvolvimento de todos os seus habitantes. Deve ocupar-se prioritariamente com as crianças e jovens, mas com a vontade decidida de incorporar pessoas de todas as idades numa formação ao longo da vida. As razões que justificam essa função são de ordem social, econômica e política, sobretudo orientadas por um projeto cultural e formativo eficaz e coexistencial. Aí eu queria destacar alguns pontos importantes desse trecho da Carta das Cidades Educadoras. Primeiro, ela estabelece que a educação deve ser um elemento central para o desenvolvimento social, econômico e político das cidades. Ele reafirma o desenvolvimento humano como objetivo dessas cidades. Ela define que o Estado tem um papel pedagógico importante na formação de seus habitantes. Ela propõe uma articulação em rede para que todas as áreas da administração pública colaborem para a construção desta cidade educadora. E, por fim, ele diz que esses princípios devem ser orientados por um projeto cultural e formativo. Ou seja, o que essa carta propõe não é pouca coisa. O que ela diz é que se todas as cidades que participam desse movimento entendem que o desenvolvimento humano é uma prioridade, então que elas devem assumir a educação como elemento norteador, como elemento central para o desenvolvimento de todas as políticas públicas em todas as áreas da administração da cidade. No planejamento urbano, na participação popular, no processo decisório, na ocupação dos espaços e equipamentos públicos, no meio ambiente, nas ofertas culturais e por aí vai. Hoje, a Associação Internacional das Cidades Educadoras reúne mais de 300 cidades reunidas em 36 países distribuídos por todos os continentes do mundo. Aqui no Brasil, nós temos 24 cidades signatárias dessa carta, sendo que 8 delas estão no estado de São Paulo. A própria cidade de São Paulo é uma cidade que se associou à Associação Internacional das Cidades Educadoras. Por falar em Brasil, vale a pena a gente fazer um pequeno parênteses para falar de um outro movimento que também é aliado das cidades educadoras,
que é o movimento da educação integral, que veio se consolidando aqui no Brasil a partir do século XX, a partir da contribuição de diversos autores brasileiros. Esse movimento também reivindica a transformação radical na ideia da escola, porque entende que a escola não deve ser enxergada como a morada do conhecimento, o único lugar para a transmissão do conhecimento, mas que a escola deve ser um polo articulador de todos os saberes do território, de todos os saberes que estão no entorno dela. Então ela deve ser um ponto central para a articulação da educação na cidade. É nesse sentido que a socióloga Helena Singer diz que esses movimentos podem ser entendidos como uma teoria, ou seja, uma visão de educação como meio para o desenvolvimento integral dos habitantes, um movimento social que visa a articulação de diversos agentes para a plena realização das propostas dessa educação e também uma política pública, ou seja, um conjunto de programas, projetos, diretrizes e marcos legais que buscam possibilitar a educação integral como política de Estado e de governo. Eu quis falar desse outro movimento porque esses dois comungam nessa mesma ideia de educação que a gente está tratando aqui nessa videoaula. E, portanto, elas geralmente trabalham juntas para a implementação de novas políticas e práticas para a educação. Até agora a gente está falando dessa escala de cidade, mas talvez fosse melhor a gente diminuir um pouco essa escala, colocar uma lupa para a gente poder se enxergar dentro dela. Então, ao invés de falar de cidade, a gente vai passar a falar agora de território. E para isso eu vou usar uma definição desenvolvida pela socióloga Yara Hounick a partir de conceitos de Milton Santos, que é considerado o maior pensador da história da geografia no Brasil. O território é produto da dinâmica social onde se tensionam sujeitos sociais. Ele é construído com base nos percursos diários, trabalho-casa, casa-escola, das relações que se estabelecem no uso do espaço ao longo da vida, dos dias, do cotidiano das pessoas. Essa definição apresenta o território não apenas como um espaço geográfico, mas como um espaço de produção de relações e também um espaço que está sujeito a essas relações. E é a partir desse ponto de vista que a gente pode entender melhor como nós podemos participar da construção das cidades educadoras. Porque são os tipos de relações que se criam dentro de um território que vão estabelecer qual é o tipo de território que aquela região vai se tornar. É a partir dessa dimensão que tem se construído a ideia dos bairros educadores, como o bairro educador de Heliópolis, ou dos territórios educativos, como é o caso do território das travessias aqui no centro da cidade de São Paulo. É nessa escala menor, um bairro, uma região, um território, que a gente pode entender melhor e identificar quais são os agentes locais e quais são os saberes locais que se articulam para criar potenciais pedagógicos para a formação integral dos habitantes daquela região. Cada território tem suas especificidades, que é composta pelos diversos saberes que existem naquele espaço. Esses saberes são os modos de ser e fazer de um território que refletem a cultura e o contexto no qual aqueles habitantes estão inseridos. São os hábitos, valores, memórias, histórias e modos de fazer que são construídos socialmente pelos habitantes desse espaço. Todo esse conjunto de saberes pode ser identificado e reconhecido como potenciais pedagógicos desse território. Para entender melhor, eu vou propor um exercício aqui para a gente. Eu queria que você pensasse no território que você passou o maior tempo da sua vida. E aí eu queria que você identificasse se nele existia ou existe algum desses saberes que vão aparecer aqui na tela. Alimentação, brincar, calendário local, cultura de paz, cultura popular, curas e rezas, economia local, étnico-racial, expressões artísticas, gênero, habitação, língua falada, meio ambiente, mobilidade urbana, narrativas locais, organização política, patrimônio, tecnologia. Agora eu queria que você pensasse em qual desses saberes contribuíram para você se tornar a pessoa que você é hoje. Muito provavelmente, você vai identificar que vários desses saberes atravessaram a sua formação. Agora imagine se a escola tivesse utilizado esses saberes como recurso pedagógico para as aulas que você participou. Muito provavelmente você teria tido uma formação muito mais potente. É exatamente esse tipo de relação, essa articulação em rede, que o conceito de cidades educadoras visa estimular. Bom, se você quiser entender melhor sobre cada um desses saberes locais, inclusive saber de projetos que já fazem esse tipo de articulação, eu convido você a acessar o portal Cidade Escola Aprendiz. Lá você vai encontrar uma série de vídeos e textos que inclusive vão aprofundar sobre tudo isso que a gente tem tratado aqui nessa aula. Eu participei de um desses vídeos que fala sobre os saberes das expressões artísticas e eu queria colocar um trecho dele aqui para a gente chegar na última parte da nossa aula. De certa forma, todos os processos que tem a cidade, ou quanto assunto, ou quanto suporte, ou quanto tema, ele, de certa forma, é um processo pedagógico, porque tem a cidade enquanto educando e educador desse processo, sabe?
são as expressões artísticas? A gente pode dizer que é esse lugar onde se trabalha com o espaço do simbólico na constituição dos indivíduos e da sociedade. E aí a gente pode, para simplificar, talvez dizer que elas se reúnem nas expressões verbais, nas expressões corporais, nas expressões visuais, nas expressões musicais. São 4 elementos que talvez agrupem, de certa forma, a experiência do simbólico do ser humano. Então, nesse sentido, pensando na arte como um dos agentes dessa cidade educadora, a gente pode criar diversos paralelos, por exemplo, entre o artista e o professor. Se o professor é aquele que articula os saberes do educando para, de alguma forma, fazer com que ele chegue ao currículo da escola, ao currículo programado, o artista, de certa forma, ele pressupõe articular os elementos simbólicos da plateia e os seus elementos simbólicos para chegar num diálogo que cria a obra no final. Esse paralelo dessa construção dos próprios saberes seus e do outro com o qual você está lidando é o próprio processo pedagógico, é o próprio processo de construção do conhecimento. Um paradigma que é para a escola, a ideia da cidade como um lugar, um espaço que educa, mas também é para os agentes da cidade, no sentido que eles se tornam educadores ao agirem sobre a cidade e ao interagirem com o público e com os alunos, né? Bom, eu queria aproveitar esse texto do vídeo para aproximar tudo isso que a gente está falando do nosso fazer enquanto trabalhadores das artes. Porque as artes, e mais especificamente o teatro, tem essa capacidade de fazer dialogar os diversos saberes. E é esse caráter dialógico que é um ponto, um elemento chave para a construção das cidades educadoras. Como artistas, nós sabemos da importância que a arte tem para a formação integral dos seres humanos. Inclusive, grande parte da nossa luta política consiste em fazer com que o poder público reconheça essa importância das artes e desenvolva políticas públicas que incentivem ela. Daí talvez você possa estar se perguntando, se nós da cultura já entendemos o potencial educativo naquilo que a gente faz, se nós já criamos diálogos com o território, se muitas vezes a gente já reivindica políticas públicas para o nosso setor, será que a gente já não faz parte das cidades educadoras? Depende. Se a gente estiver focado apenas na forma como os resultados dos nossos trabalhos dialogam com o nosso território, talvez a gente esteja desperdiçando um potencial pedagógico que existe em todo o nosso processo de criação. O que eu estou dizendo é que a gente precisa assumir uma certa intencionalidade pedagógica. Como é que a gente cria espaços durante todo o nosso processo de criação para que outras áreas possam dialogar com o nosso trabalho? Entendam, eu não estou dizendo que a gente deve didatizar as nossas obras. Não é criar facilitadores para que eles atendam necessidades da educação. Não é escolher temas que atendam ao currículo das escolas. Para fazer parte dessa rede das cidades educadoras, a gente não tem que mudar o foco da nossa pesquisa. Muito pelo contrário. É, na verdade, a multiplicidade de visões de mundo que os nossos trabalhos propõem que interessa essa educação que a gente está falando. O ponto-chave da nossa contribuição para essa rede está na forma como a gente estrutura esse trabalho, como a gente articula os nossos processos e resultados com a sociedade. Está na forma como a gente deixa espaços, pontos de contato no nosso processo para que essa rede possa dialogar conosco. É essa atitude que configura a intencionalidade pedagógica necessária para integrar os nossos trabalhos à rede das cidades educadoras. Eu vou pedir licença para dar um último exemplo novamente do Projeto Navegar. Nesse projeto, a gente queria criar uma peça que respondesse a seguinte questão: com que cidade sonha uma criança? Mas a gente queria que as próprias crianças respondessem essa pergunta. E para isso, a gente criou uma série de ações que percorreram a cidade de São Paulo. Primeiro, a gente realizou um conjunto de escutas com crianças, orientadas pela educadora Laila Sala, que aconteceram na Escola M. Gabriel Prestes, no CCA Mina, do bairro Educador de Heliópolis, e na Ocupação Lord Palace. Depois, com o material dessas escutas, nós criamos uma exposição interativa que percorreu diversos outros territórios da cidade, em parceria com os CELS, coletando ainda mais materiais das crianças. E esse processo desembocou na criação do espetáculo Navegar, que percorreu esses mesmos territórios novamente, apresentando para as crianças o resultado das suas contribuições. Todo esse percurso só aconteceu porque a gente encontrou profissionais da área da educação e da assistência social que estavam dispostos a dialogar com um grupo de teatro. Estavam dispostos a abrir tempo e espaço para que a gente se encontrasse com aquelas crianças. É dessa dimensão de rede que a gente está falando. Em nenhum momento, para acontecer esse diálogo, a gente precisou abrir mão do nosso rigor artístico. E nem aquelas pessoas precisaram abrir mão dos objetivos pedagógicos dos seus espaços.
O que aconteceu foi a intenção de encontrar e de construir um percurso de ensino e aprendizagem comuns. Vale ressaltar que esse projeto recebeu a subvenção da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. E por isso a gente teve a condição material de fazer um projeto nessa dimensão. Mas o mais importante não é o tamanho do projeto. Existem diversas pequenas iniciativas que ajudam de forma efetiva na construção das cidades educadoras. Na verdade, o que é mais importante é encontrar os parceiros e as parceiras que estejam interessados por essa mesma luta. E eu vou contar uma coisa para vocês. Já tem muita gente boa reunida em cursos, associações, fóruns, grupos de WhatsApp, no parlamento, na academia, em escola, pensando e criando ações práticas para tudo isso que a gente está discutindo até agora. Na verdade, não só construindo práticas, mas se envolvendo na elaboração de políticas públicas, porque a gente não pode perder de vista que o movimento das cidades educadoras visa estimular, pautar o governo a entender a educação de uma forma interdisciplinar, ou seja, envolvendo todos os saberes, e intersetorial, envolvendo todas as áreas da administração. Por fim, eu sei do tamanho da batalha diária que é trabalhar com cultura. E eu sei que o que eu apresentei aqui, apesar de bonito, pode parecer mais uma demanda diante das tantas demandas que a gente já tem que enfrentar. Mas eu queria te pedir para pensar nessa conversa como uma mudança de prisma. Não é mudar a forma, mas abrir espaço naquilo que nós fazemos para que outras pessoas possam ampliar ainda mais o alcance do nosso trabalho. É um convite para nos unirmos com outras mulheres e homens que já estão nas ruas, ensinando a cidade a ser um lugar mais justo, democrático e inclusivo. E eu queria te fazer um último convite. Se você se interessou pelo tema e quer entender mais como a gente da cultura e do teatro pode colaborar com a construção das cidades educadoras, nós do Grupo Esparrama, junto com a educadora Laila Sala, vamos abrir em breve um grupo de experimentos e estudos sobre as cidades educadoras. Então, manda uma mensagem aqui pra gente e vamos juntos nessa luta.